Nós vamos receber a palavra de Deus nesta manhã, baseados no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 9 até o versículo de número 21. Ouçamos com atenção a leitura da palavra de Deus. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos mais uma vez ao Senhor. Senhor, nesta hora em que estamos prontos para te ouvir, escutamos a voz do Senhor pela Escritura, lendo a Escritura, e também ela é escutada por teu povo quando explicada e proclamada. Nesta hora, Senhor, rogamos a tua bênção, a iluminação do teu Espírito, para que todos nós possamos entender o significado glorioso do novo nascimento, este gracioso e glorioso começo para a vida de todo aquele que crê no nome de Jesus. Assim, Senhor, rogamos a tua bênção sobre nós, rogamos a tua bênção sobre o teu povo aqui reunido. Pedimos que o Senhor desarme as nossas barreiras que colocamos por vezes em nossos corações para a recepção da tua palavra. Que estejamos assim como a casa de Cornélio, prontos para ouvir tudo o que tens a dizer, tudo o que tens a nos anunciar, Senhor, nesta manhã. Abençoa-nos e dá-nos a graça de entendermos a mensagem do teu santo evangelho. Visita a tua igreja também, Senhor, em meio a suas dificuldades, lutas e sofrimentos. Visita a nossa irmã Gilza Cioli, pela luta que trava, ó Senhor, contra a sua enfermidade. Sustenta, ó Senhor, e que os medicamentos surtam efeito, para que ela recupere, para que ela seja erguida pelo Senhor, sustentada pelo Senhor. O Senhor tem provado isso em sua vida, e nós rogamos também por seu esposo, o presbítero Helenaldo, e toda a sua casa, que o Senhor sustente a tua serva. Também rogamos pelo diácono Lindinalvo, pelo tratamento que se seguirá, se o Senhor permitir, que começará nesta semana, que o Senhor esteja com ele também na luta contra o seu câncer. Sustenta o teu servo, sustenta a sua esposa, sustenta toda a sua casa, Senhor, pois nós sabemos que os que edificam
suas casas sobre a rocha, enfrentam toda a tempestade e tormenta desta vida, e a casa permanece de pé, pois está firmada na rocha eterna que é Cristo Jesus. Abençoa os demais irmãos que se encontram enfermos, irmãos em nossa igreja que lutam contra o câncer e outras enfermidades que limitam a sua vida, o seu convívio com a congregação. Que o Senhor tenha misericórdia deles e de suas casas. Que o Senhor tenha misericórdia dos que estão aflitos e ansiosos desta hora. Que o Senhor tenha misericórdia dos que têm dúvidas ainda em seus corações a respeito do Teu Evangelho. Que o Senhor tenha misericórdia da Tua igreja, espalhada sobre a face da terra, levantando, Senhor Deus, o Teu povo para ser sal e luz neste mundo. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa denominação, da sua 40ª reunião que se inicia no dia de amanhã, dos nossos irmãos representantes do nosso presbitério que estão viajando no dia de hoje para Cuiabá, no Mato Grosso, nosso presbítero Fortunato, o presbítero Moacir, os reverendos Ronildo e Vigor. Que o Senhor esteja com os teus servos e todos os outros pastores e presbíteros que estarão reunidos e tratarão de temas e deverão tomar decisões importantes. Mantenha, Senhor, a Tua igreja fincada, firmada em Tua palavra, confessando ao Senhor Deus, como sempre tem feito, a verdade da Escritura baseada em padrões de fé tão consistentes e que expõem com tanta seriedade e fidelidade as Escrituras. Abençoa-nos, Senhor, diante do tempo em que nós vivemos, e fortalece e abençoa a Tua igreja. Nós oramos assim, ó Pai Celestial, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, começamos a estudar, a ver o ensino em João capítulo 3, e percebemos como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe Nicodemos, o mestre dos fariseus, provavelmente o mais destacado entre eles, face a face, para tratar da necessidade urgente para todo homem, que é nascer de novo. Jesus vai lembrar que sem o novo nascimento, um homem não pode ver o reino dos céus. Se o homem não nascer de novo, ele não pode enxergar a beleza e a glória do Evangelho em Cristo Jesus. E este encontro, então, com Nicodemos, ele se torna relevante para nós hoje. Nós falamos que o termo nascer de novo, que é um termo que era bastante conhecido por Nicodemos, sendo judeu, e vai ser desenvolvido de uma forma gloriosa na doutrina do Evangelho por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi esvaziado quanto ao seu significado pelo mundo do nosso tempo. Ele foi, na verdade, pirateado, ele foi arrastado para a sarjeta e depois devolvido a nós sem nenhuma espécie ou forma de poder. De modo que é muito comum nós usarmos a expressão eu nasci de novo, ou alguém próximo a nós que tenha passado por alguma situação difícil, e dizemos fulano nasceu de novo, Beltrano nasceu de novo, com um sentido totalmente diferente daquele que o Senhor Jesus Cristo pretendia ensinar a Nicodemos e a todos os seus discípulos. Então hoje, quando alguém diz que nasceu de novo, nós não podemos ter certeza do que esta pessoa quer dizer, se ela não nos explicar e nos mostrar a ligação da expressão ou da palavra nasci de novo ou novo nascimento com o que diz o Evangelho. A verdade, porém, é que quando alguém nasce de novo, e foi o que o Senhor Jesus tratou com Nicodemos naquele colóquio, naquela conversa, é que quando alguém nasce de novo, há um arrependimento radical, há uma mudança radical na vida do homem, há uma obra radical do Espírito na vida daquele que conhece a Cristo, e portanto essa mudança radical faz com que todo o seu ser agora transformado seja conduzido para Deus, trazido para Deus, de volta para Ele, mas agora experimentando uma nova vida. Essa doutrina também nós ouvimos
falar na Escritura e aprendemos na igreja como a doutrina da regeneração, o novo nascimento. A ideia de que alguém que conhece a Cristo, uma vez estando morto em seus delitos e pecados, quando é transformado pelo Senhor Jesus Cristo, ele volta à vida. É como se um morto-vivo, espiritualmente falando, ele tornasse a viver. Então vemos a pergunta final de Nicodemos no versículo 9, que é a partir deste versículo que nós vamos seguir estudando no capítulo 3. Vemos a pergunta final de Nicodemos no versículo de número 9, dizer o seguinte: ele pergunta ao Senhor: como pode suceder isto? Lembrem-se, Nicodemos não era alguém ignorante ou tolo. Ele tinha conhecimento do que Jesus estava conversando com ele. Então, longe de pensar que Nicodemos não sabia o que Jesus queria dizer ou o que ele queria tratar, Jesus sabia muito bem como tratar com Nicodemos e que tipo de conversa ter com ele, para que todos nós depois fôssemos beneficiados, porque no nível de conversa travado entre Jesus e Nicodemos, poucos homens daquela época e de hoje poderiam entender, sem que tivessem uma compreensão exata da relação entre estar morto espiritualmente e estar vivo espiritualmente. Então Nicodemos, ele sabia o que Jesus queria dizer, mas ao mesmo tempo ele percebeu a impossibilidade do homem natural produzir novo nascimento, ou experimentar novo nascimento, ou buscar alguma forma de novo nascimento para a sua alma. É como se Nicodemos dissesse: Senhor, eu estou vendo o que estás dizendo, eu estou vendo suas analogias, mas como é que esse novo nascimento acontece? Qual é a força que está por trás de nascer de novo? De onde vem o novo nascimento? Qual é a sua dinâmica espiritual para a minha vida? E para nossa própria instrução e edificação, ainda poderíamos acrescentar o que significa o novo nascimento para a nossa vida. É como se Nicodemos ali representasse todos aqueles que queriam entender o sentido de nascer de novo, do que Jesus estava querendo dizer. Então, quando nosso Senhor começou a responder estas coisas a Nicodemos, ele vai conduzir habilmente aquela conversa para o seu ponto principal, onde ele vai aplicar o que ele estava ensinando. O grande pregador batista inglês do século XIX, Charles Spurgeon, ele costumava dizer que o momento do sermão, chamado aplicação, era o mais importante, porque é o momento em que você ataca as mentes e os corações dos ouvintes, como se você estivesse atirando contra eles, com a verdade de Deus, artilharia santa. Então, na linguagem aqui usada por Jesus, você chega no versículo 10 comigo, observe, e Jesus então, de forma gentil, ele vai repreender Nicodemos, ele vai exortá-lo em amor. Ele vai dizer: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em outras palavras, Nicodemos, você tem todo esse aprendizado e ainda assim não consegue entender o que eu estou lhe dizendo? Vocês lembram que nós falamos no domingo passado que a expressão mestre em Israel, quando dada a um homem, a um judeu, sendo Nicodemos um aristocrata de uma família importante e rica, conhecedor também das Escrituras, ele era um fariseu, ele era um homem zeloso, e fazendo parte do governo de Israel, chamado Sinédrio, ele era chamado mestre em Israel, ou seja, dentre os demais líderes, a composição do Sinédrio ela era pequena, de aproximadamente 9 homens, aproximadamente essa quantidade era pequena, era como se fosse um conselho de presbíteros ali. Ele era aquele reconhecidamente destacado por saber mais das Escrituras,
Com respeito aos seus pares, os seus colegas, Nicodemos era mestre em Israel. Então, imaginem, as pessoas iam até Nicodemos para aprender, e agora ele não sabe como explicar o que Jesus está ensinando. Um ponto importante, irmãos, é que, por vezes, nós confundimos a ideia do fariseu com alguém que obedecia à lei e mesmo assim isso não adiantava de nada. Isso é um grande erro. O fariseu era zeloso por suas convicções, lembrem-se disso. Então, ele não obedecia ou seguia as suas crenças ou convicções apenas para passar tempo, mas ele era alguém que fazia aquilo porque era a sua atividade principal, era a sua vocação. Com isso, eu não quero dizer que Nicodemos ele era obediente à lei de Deus, de forma que o seu zelo mostrava ou testemunhava isto. E a razão é simples, Jesus vai questionar várias vezes os fariseus, porque o seu zelo era cego, não se baseava na Escritura. Eles criavam tantas regras para poder proteger a lei de Deus, desnecessárias, que acabavam seguindo essas regras e se esquecendo dos mandamentos de Deus. Nós temos vários exemplos na Escritura do Senhor Jesus os confrontando a respeito disso. Então, não confundam, geralmente a gente tem a ideia, não, veja, o fariseu é aquele que procura obedecer perfeitamente à lei de Deus. Esse é o caminho de todo crente. Pela graça de Deus, confiar que ele não vai fazer isso com perfeição, mas se esforçar por obedecer a palavra. Isso não é legalismo. O que é legalismo? E aí a grande diferença, vou citar aqui um exemplo, 4º mandamento da lei de Deus. Jesus teve a maior parte dos seus confrontos contra o zelo cego dos fariseus, era a respeito da guarda do dia do Senhor. Jesus vai mostrar que de diversas maneiras, eles criaram tantas proteções com respeito ao mandamento, que eles sufocaram o mandamento e viviam daquelas regras. Todas elas nunca exigidas pelo Senhor. Então, a vida do crente deve ser uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Jesus disse, se você me ama, você vai guardar os meus mandamentos, pela graça, você deve confiar. Legalismo é quando você tenta acrescentar à lei de Deus as suas próprias regras, os seus próprios mandamentos, e aí você vai se afastando do Evangelho. Antinomismo é quando você diz assim, eu só preciso de Cristo e vou viver a minha vida como se não precisasse obedecer os mandamentos de Deus. É um outro perigo, é um outro risco. Então, Nicodemos estava do lado zeloso da história, mas sem qualquer entendimento. Paulo vai dizer também que ele vivia assim. Quanto à sua doutrina, ele era irrepreensível. Mas ele vai se incluir, por exemplo, em Efésios 2, com todos os demais, como aquele que estava morto. E o Senhor então deu vida a ele em Cristo Jesus. É a respeito disso que o Senhor está tratando aqui, irmãos, com Nicodemos. Então, observem o versículo 11. Jesus vai dizer para ele, em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Jesus ainda acrescenta, versículos 12 e 13, se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber o Filho do Homem, que está no céu. O que Jesus estava dizendo para Nicodemos? Minha autoridade vem do fato que eu desci do céu, Nicodemos. Eu vim do céu. Com isso, o nosso Senhor decidiu oferecer o que é possivelmente a maior ilustração tomada do Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus usava, sobre o novo nascimento. Jesus vai usar a maior ilustração que podemos tomar do Antigo Testamento para ensinar a Nicodemos o que é o novo nascimento e o seu significado, a dinâmica por trás da vida espiritual.
Vamos tentar entender isso de pelo menos algumas formas aqui. Primeiro, nos versículos 14 e 15, Jesus vai fazer isso oferecendo para Nicodemos a grande ilustração da cruz. Ele vai oferecer para ele uma grande ilustração, retirada da Bíblia, para ensinar essa preciosa doutrina. Veja os versículos 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Com essas palavras, o que foi que o Senhor Jesus Cristo fez com a mente de Nicodemos? Prestem atenção. Ele vai ativar a sua memória, ele vai levar a mente de Nicodemos milhares de anos para o que está registrado em Números 21. Ele vai voltar com ele algumas centenas de anos e vai dizer o seguinte: eu vou tomar, Nicodemos, uma história real, verídica, que você, como mestre em Israel, vai lembrar de imediato. E aí ele toma Números 21, que nós lemos na liturgia desta manhã. Ele vai tomar Números 21, aquela seção específica da narrativa, dos versículos 4 a 9. Lembrem-se, os israelitas tinham acabado de vencer uma batalha. Eles vão partir, versículo 4, do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, rodeando a terra de Edom. Porém, o que foi que aconteceu? O povo se tornou impaciente no caminho. Então o povo vai falar contra Deus e contra Moisés. Está lá em Números 21, versículo 5. Por que nos fizestes sair do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Veja, a impaciência leva à murmuração. A murmuração é um dos pecados mais abomináveis por Deus, porque a murmuração é um enredo mentiroso. É uma história mentirosa que a nossa mente enganosa constrói e desenvolve. É uma falsa narrativa para dizer que nós estamos certos e Deus está errado. Observem, o povo vai contra Deus e contra o seu representante Moisés. O povo vai perguntar a Moisés, e estão com muita raiva de Deus, porque o Senhor os libertou do Egito, para morrer neste deserto. Mentira! Mentira, porque Deus não deixou o povo nem precisar trocar as vestes, porque as vestes não se desgastavam, as sandálias não quebravam, pão e água nunca faltaram. A murmuração, ela constrói uma falsa narrativa, ela é pecaminosa, e no final de tudo ela vai revelar o que está no coração, a insatisfação com aquilo que Deus, por sua providência, de forma amorosa, tem dado para nós. O final do versículo 5, o povo não esconde o motivo porque estava impaciente. Eles tinham vencido recentemente uma vitória, lutado contra um rei e o seu povo. Mas aí eles dizem assim: e a nossa alma tem fastio deste pão vil. A nossa alma está enjoada do maná. Nunca faltou pão. O Senhor fazia descer pão do céu. Nós estamos aprendendo isso, estudando Êxodo. O resultado então é que a murmuração, ela atrai o juízo de Deus, e o Senhor vai mandar as famosas serpentes de fogo. Versículo 6 diz que ele vai mandar serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e muitos do povo de Israel morreram. Alguns hebraístas acreditam que as serpentes aqui designadas como serpentes abrasadoras, elas eram assim chamadas porque a sua picada provocava uma febre que ardia.
Na língua hebraica, a palavra para abrasadora, siraf, é uma palavra que diz que se refere a algo que queima, é como se fosse uma queimadura. E se não fosse controlada essa febre, ela provocava a morte. E aí, meus irmãos, o que nós encontramos na narrativa lá de Números 21, e o Senhor Jesus tomou para falar, para usar como a melhor ilustração, para ensinar a Nicodemos sobre a doutrina do novo nascimento, é porque o povo então, depois de sentir o juízo de Deus, na pele, na carne, pelas serpentes que estavam lá, vai até o representante de Deus, o mediador, e diz: nós pecamos contra o Senhor, porque temos falado contra o Senhor e temos falado contra ti. Veja que interessante isso, né? Por vezes a gente se esquece de como a história ela é registrada para nos lembrar tudo aquilo que o povo de Deus deve evitar fazer em sua peregrinação neste deserto. Eles disseram: nós estamos falando contra ti e contra o Senhor. Agora eles vão pedir a Moisés: ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. E Moisés disse assim: olha, eu não vou mais orar por vocês, não. Eu não vou mais. É como se o pastor soubesse que a igreja está falando mal dele. E isso nunca acontece, né? Nunca. Nessa congregação jamais. E aí ele dissesse: tá bom, eu não vou mais para a igreja não. Vocês vão ficar sem pregação. Não vou mais orar. Não vou mais me preocupar com o culto a Deus. Ceia, vocês se virem. Veja, a atitude de Moisés também é importante para mostrar como agir diante disso. Isso vale para todos nós, para todos nós. Moisés, ele não se recusa quando ele vê que o povo vai até ele e diz: nós pecamos mesmo. Nós estamos falando mal do Senhor, estamos falando mal de ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Veja, nós estamos aprendendo sobre a doutrina do sacerdócio real, começamos a ver um pouco sobre isso, o seu ensino inicial ali em Êxodo 29, e isso nos mostra algo precioso. Mostra que em Cristo Jesus todos nós temos acesso ao Pai, porque Ele é o nosso mediador. E nós devemos então sempre recorrer a Ele. Mas isso não tira de nós o entendimento de que quando nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, nós não fazemos isso individualmente, nós fazemos isso juntos. Quando nós confessamos os pecados a Deus, quando nós cantamos louvores a Deus, quando nós oramos em gratidão a Deus, quando nós intercedemos uns pelos outros a Deus, quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, tudo está acontecendo aqui nesse ambiente, porque há um mediador entre nós que é Cristo Jesus. Mas não se esqueçam, Ele coloca os seus representantes, não é sem sentido. Esses representantes têm responsabilidades. Moisés não poderia ele não poderia negar o pedido daqueles que agora arrependidos estavam buscando o perdão de Deus. Moisés não poderia se afastar e dizer: chega para mim, eu não aguento mais. Mas ele vai e intercede pelo povo, e o povo então vê o seu representante intercedendo ao Senhor. É o que nós devemos fazer toda vez que recorremos a Deus em Cristo Jesus. Nós temos a Cristo, o nosso mediador. Nós temos a Cristo, o nosso intercessor. Mas não devemos esquecer o que acontece entre nós. Não é sem sentido. Ele coloca os seus representantes. E aí, o que o Senhor vai dizer a Moisés? Vai dizer o que fazer. Moisés ora, o Senhor responde também. Moisés intercede, e esse é um exemplo muito bonito. O Senhor vai então atender a súplica de Moisés em favor do povo, porque o povo se arrependeu. E aí ele vai dizer o que Moisés precisava fazer. Versículo 8 lá em Números 21, faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, ou seja, ela deveria ficar num lugar alto,
no acampamento, e será que todo mordido que a mirar viverá. Moisés então faz isso, coloca a serpente sobre uma haste. Quando alguém era mordido por ela, se olhava para a serpente de bronze, que foi feita a mando do Senhor, era curado. É uma imagem, irmãos, interessante, porque ela envolve ao mesmo tempo horror e glória. Como assim? Primeiro, é uma imagem horrível, porque os israelitas foram atacados por uma horda de cobras venenosas, tantas que o povo não conseguiu escapar. E como resultado, seus corpos ficaram inflamados, infeccionados, febris e estavam à beira da morte. Na verdade, o texto diz que muitos morreram. Então foi uma cena horrível do juízo de Deus. Mas ao mesmo tempo, é uma imagem gloriosa. Por que razão? Porque aqui nós vemos a provisão de Deus para curar o seu povo. E nosso Senhor não deixou dúvidas sobre a sua aplicação. Observem em João, capítulo 3, versículo 14. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Esta é uma imagem do mundo pecaminoso e moribundo, tendo em seu centro, na história, uma cruz erguida para expiar pecados. Uma Jerusalém doente, agora veria fora dos muros da cidade, pendurado em uma haste, o Redentor, e todo aquele que olhasse para ele, cresce nele, seria curado da sua enfermidade espiritual, enfermidade mortal. Os detalhes então são impressionantes da analogia que o Senhor Jesus Cristo faz. Primeiro, as cobras, vocês de imediato já imaginam o que simboliza. Ela simboliza o pecado. Na verdade, o símbolo perfeito do pecado, porque foi uma serpente que tentou Adão e Eva no jardim, trazendo assim um pecado ao mundo, poluindo assim a própria natureza humana, fazendo com que o apóstolo Paulo dissesse, citando o Salmo em Romanos 3, não há justo nenhum sequer, ninguém sobrou. Então vemos a semelhança de uma serpente erguida em uma haste. Veja, é significativo que Moisés tenha escolhido não usar uma serpente real. O simbolismo não teria sido tão exato e perfeito se ele tivesse feito isso. E aí, quando você compara o que o Senhor Jesus está tentando ilustrar, para que Nicodemos entenda a doutrina do novo nascimento, você pode comparar isso com Romanos 8, versículo 3. Vamos para lá. Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3 nos lembra que nosso Senhor se tornou pecado por nós. Em outras palavras, ele se tornou como aquela serpente no deserto, hasteada para que todos pudessem enxergá-lo. Porquanto, o que for impossível à lei, Romanos 8, versículo 3, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Veja, em semelhança, simbolizando. Jesus Cristo não pecou, nós sabemos disso, jamais quebrou a lei de Deus, mas o símbolo da sua crucificação apontava para o que? O apóstolo conclui, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O homem precisava morrer, sua carne precisava ser castigada. Jesus Cristo, então, como nosso Redentor, simboliza tudo isso quando nos substitui. Ele se faz maldição em meu lugar, no seu lugar. Segundo aos Coríntios 5, versículo 21, acrescenta: aquele que não conheceu o pecado, segundo aos Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Vocês estão percebendo? A doutrina bíblica diz que o Senhor Jesus
perfeito, santo, jamais pecou. Como entender essas referências, se não tomando essa ilustração gloriosa de Números 21, não foi uma serpente viva, hasteada ali, mas um símbolo que o Senhor mandou que Moisés fizesse para que as pessoas olhassem para ela e lembrassem da provisão de Deus para curá-las de seu pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Gálatas 3, versículo 13, eu já adiantei para vocês, mas eu vou ler por completo. Gálatas 3, versículo 13, declara: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ele assume o nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O Senhor poderia ter escolhido qualquer animal do reino criado por Ele para ser hasteado ali, mas Ele vai escolher o símbolo perfeito, a serpente. Nosso Senhor na cruz levou sobre si os pecados do mundo, simbolizados por aquela serpente no deserto. Então, nada na Escritura, perceba, é sem sentido. O Senhor não fez aquela serpente para que os homens mandou que Moisés a fizesse, para que os homens depositassem a sua fé nela. Esse é um dos argumentos daqueles que tentam dizer por que nós podemos usar imagens de escultura. Você viu comigo que 2 Reis vai mostrar que tempos depois, por conta da idolatria e afastamento do povo de Deus e da sua palavra, eles vão tomar aquela serpente que ficou guardada, aquela imagem ali guardada como um exemplo histórico do que Deus fez. Nunca foi usada em culto público, porque o Senhor não permitia esse tipo de imagem, e até deram um nome à serpente, ou seja, já estavam atribuindo a ela poder salvífico. Quando Deus levanta um rei piedoso, então, o que é que ele faz? Ele a destrói. Ela nem tinha nome, Deus não mandou dar e vocês deram um nome, Neustã? Jamais. Ela simbolizava algo que eles haviam esquecido, porque se afastaram de seu Deus. Não ousamos, então, perder a importância do olhar da fé. Veja o detalhe em Números 21, versículo 9, e diz assim: se alguém era mordido por alguma serpente, se alguém mordido, por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. A ordem era para que alguém picado pela serpente abrasadora olhasse para aquela serpente erguida e então, pela fé, confiando na providência de Deus, não morresse. Vejam, irmãos, que prenúncio gracioso de olhar para Cristo como nosso Salvador, para nossa salvação. E então não é de admirar que o nosso Senhor tenha dito, e Ele é quem vai dar a interpretação correta, e da mesma forma, porque Moisés levantou a serpente no deserto, para que pela fé os que olhassem picados e condenados à morte não morressem, fossem sarados, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Ele está se referindo à sua crucificação, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, não morra eternamente. Moisés então levantou aquela serpente bem alto no acampamento israelita, e tudo que os israelitas moribundos tinham que fazer era olhar para aquela haste e eles seriam salvos. Não importa o quão horrivelmente tivessem sido mordidos, não importa quantas vezes tivessem sido mordidos, ou quão doentes estivessem por conta das picadas, a oportunidade de salvação estava na provisão de Deus, ali no acampamento. Eles tinham que olhar para a serpente de bronze. O mesmo acontece com o pecador. Degradado,
destruído, arruinado, miserável por seus pecados, se ele olha para Cristo e crê nele como a provisão de Deus para a sua salvação, será salvo. É por isso que nosso Senhor usou esta ilustração maravilhosa. Nicodemos perguntou: mestre Israel, como pode suceder isto? Como acontece o novo nascimento? E o nosso Senhor Jesus respondeu de uma forma que Nicodemos jamais esqueceria. Provavelmente Nicodemos não entendeu muito naquela época, embora soubesse que a ilustração de Jesus era tomada da Escritura do Antigo Testamento. Mas se você já leu o Evangelho de João, vai perceber que depois que nosso Senhor foi crucificado, Nicodemos vai juntar tudo. Ele vai entender tudo. E sabem por quê? Porque junto com José de Arimateia, é ele quem vai até os líderes judeus reivindicar o corpo do Senhor. Ele agora era discípulo. Ele havia olhado para o Senhor Jesus e sido salvo. Finalmente, ele havia entendido o que Jesus estava querendo lhe dizer. Assim, Jesus estabeleceu para todas as gerações que se seguiriam que a mudança radical, o novo nascimento, só é possível quando ela toma sobre si nossa natureza infectada, que carrega o veneno do pecado, e agora nos transmite a cura espiritual, uma nova natureza. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas, segundo aos Coríntios 5,17. Cristo está nos dizendo, irmãos, que o novo nascimento vem através do simples olhar da fé, não por uma fé perfeita. Talvez nesta manhã você ainda hesite em vir a Cristo. Talvez nesta manhã você ainda está fazendo isso porque está tentando desenvolver uma fé suficiente. Alguns daqueles israelitas também, picados, certamente tinham dúvidas, e porque mantiveram estas dúvidas, eles demoraram, não tomaram uma decisão, eles racionalizaram. Nem todos eles acreditavam com a mesma ideia e convicção. Eu quero acreditar, é possível que alguns tenham dito, eu quero experimentar o que essas outras pessoas têm, mas simplesmente eu não tenho fé suficiente para crer. Mas aí chegava um momento em que, picados, eles só tinham um escape, uma solução, uma salvação. Eles só precisavam olhar, não para si mesmos, mas olhar para a provisão de Deus naquele acampamento. Assim como Jesus disse: se você, Nicodemos, olhar para o Cristo, você será salvo. Talvez nesta manhã você tenha essa mesma dificuldade, mas se você tem um espírito arrependido e percebe que Jesus Cristo carregou seus pecados na cruz, fazendo-se maldição em seu lugar, então tudo o que você precisa nesta manhã é olhar para Ele e você será salvo. É olhar e ser salvo. Veja que maravilhosa ilustração nosso Salvador ele utilizou. Caminhando, você vai ter a grande explicação da cruz depois. Depois da grande ilustração, vem a grande explicação da cruz. A grande ilustração foi seguida pela maior das explicações. Martinho Lutero chamou João 3,16 de o Evangelho em miniatura. Veja o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O século XIX produziu grandes pregadores. Você tem um deles que eu cito sempre aqui, o pregador batista inglês Charles Spurgeon, na Inglaterra. Na América, você vai conhecer na história um pregador chamado Dwight Moody.
Dwight Moody disse certa vez que este versículo, João 3,16, o levou a uma compreensão do amor de Deus. E ele então vai relatar que no início de seu ministério ele foi para a Inglaterra e enquanto ele estava lá, surge um jovem ministro chamado Henry Morehouse. E em uma conversa com ele, Morehouse disse a Moody: estou pensando em ir para a América. E então, em um ímpeto da conversa, Moody respondeu: bem, se um dia você chegar até Chicago, venha à minha igreja e eu lhe darei a chance de pregar. Mas aí, Moody, ele se envolveu num embaraço, porque realmente ele não queria dizer isso, e ele acabou falando, e ele percebeu que depois de dizer isso, ele se comprometeu com aquele jovem pregador, que ele nunca tinha ouvido pregar, que se viesse à América, ele daria o púlpito da sua igreja, para que ele proclamasse o Evangelho. Então, algum tempo depois, ele vai receber um telegrama desse jovem, Morehouse, dizendo: olha, acabei de chegar em Nova York, e no domingo eu estarei em Chicago. E aí ele não sabia o que fazer. Moody então havia prometido àquele jovem pregador seu púlpito, mas nunca tinha ouvido pregar, como eu falei. E aí, depois de discutir o assunto com um amigo dele, um irmão que era um bom conselheiro, conversar com a sua esposa e os líderes da igreja, ele decidiu permitir que aquele jovem pregasse uma vez. Se ele se saísse bem, ele poderia pregar novamente. Moody era um pregador itinerante, ele viajava muito, então ele precisou sair da cidade. No domingo, Morehouse chegou na igreja e eles precisavam de um pregador, e então ele pregou o Evangelho. Depois que a semana acabou, Dwight Moody volta para a sua cidade e ele vai perguntar à sua esposa: como foi o jovem pregador? Como é que ele se saiu? Sua esposa respondeu: ele é um melhor pregador do que você. Ele está dizendo aos pecadores que Deus os ama. Moody, você precisa ouvi-lo pregar. E ele disse: como assim? Ele está dizendo aos pecadores que Deus os ama, mas isso não é verdade. E ela então, sua esposa, respondeu: bem, ele tem pregado sobre João 3,16 durante toda a semana. Moody então apressou-se a descer à igreja naquela noite. Morehouse ia pregar, ele subiu ao púlpito e começou dizendo: eu estive procurando um texto a semana toda e não consegui encontrar um texto melhor do que João 3,16, e eu vou pregar sobre ele mais uma vez. Mais tarde, o testemunho então do pregador já experiente, Dwight L. Moody, foi que naquela noite, quando o jovem pregador Henry Morehouse pregou mais uma vez João 3,16, ele viu a grandeza do amor de Deus como nunca tinha visto antes em sua vida. João 3,16, irmãos, nos mostra a grandeza do amor de Deus, que é um mar vasto, sem limites ou profundidade. João 3,16 nos apresenta o coração do Evangelho. João 3,16, nas palavras do Senhor, afirma não simplesmente que Deus é amor, mas que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho. Isso é o que está na raiz da doutrina do novo nascimento. Nicodemos, você quer entender como isso pode se suceder? É através do amor transbordante, ilimitado, imensurável de Deus. Existe um hino antigo de um alemão chamado Friedrich Lehmann. Os mais velhos aqui conhecem ele. Eu lembro de ouvi-lo na voz do saudoso Feliciano Amaral, do pastor Feliciano Amaral. E curiosamente esse hino, eu estou me referindo ao hino O Amor de Deus, que começa: o amor de Deus é singular, ninguém jamais pode explicar. A última estrofe desse hino, poucos sabem, Lehmann não compôs. Ele encontrou inscrito na parede de um manicômio, ao lado da cama de um homem que evidentemente havia encontrado, antes de falecer, o grande amor de Deus. A última estrofe, eu vou ler aqui para vocês, diz assim: se fosse tinta do mar e os céus infindos, os papéis, quais penas fosse todo hastio,
E os homens escrivães fiéis, nem mesmo assim o amor seria descrito em todo o fulgor. Oh, deslumbrante maravilha é esse eterno amor. Nicodemos, o novo nascimento é possível por causa do grande e ilimitado amor de Deus. Era o que Jesus estava querendo apontar para ele. Esse é o sentido das palavras: Deus amou o mundo de tal maneira. Este grande amor traz um grande resultado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna pode ser experimentada hoje, porque Deus ao mundo amou. Esta é uma palavra que ocorre pelo menos 186 vezes no Novo Testamento grego e sempre está relacionada a pessoas, e a sua conotação sempre é negativa ou pecaminosa, porque o mundo caído é formado de pessoas como nós, pecadoras. Mas notem, irmãos, Deus ama o mundo pecaminoso. Ou seja, Deus envia o seu Filho para morrer por gente como nós, pecadora. Em seguida nós vemos a condição para a vida eterna, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Compare a primeira parte do versículo 18, diz assim: quem nele crê não é condenado. A questão é, como podemos receber a vida eterna? Pois esta está em Cristo, crendo nele, olhando para ele, olhando para a sua cruz, onde ele foi pregado por nossos pecados. Veja, a maior explicação segue a maior ilustração. Porque Deus, o maior, aquele que amou o mundo, porque Deus amou, o seu amor fala do maior grau deste amor, o mundo, o seu maior empreendimento, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o maior ato de misericórdia e graça, seu único filho, o maior presente para o homem, para que todo aquele, a maior oportunidade, que nele crê, a maior atração, a maior simplicidade, não pereça, a maior promessa, mas tenha a vida eterna, a maior diferença, a maior certeza, a vida eterna, a maior posse. Um pequeno versículo que aponta, como disse Martinho Lutero, reformador alemão, para o Evangelho em miniatura. Nele, Jesus Cristo, temos a vida eterna. Uma grande ilustração, uma grande explicação, por fim, uma grande necessidade. Versículos 17 e 18 e os últimos falam sobre a grande necessidade da cruz. Versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, Cristo não veio ao mundo para julgá-lo, mas o julgamento vem por meio dele, e por causa disso há um processo dinâmico acontecendo aqui, descrito nos versículos 19 a 21, ele vai dizer, o julgamento é este, versículo 19, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E o último versículo, 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Como os homens respondem à luz, a maneira como eles respondem a esta luz indica como eles se relacionam com a doutrina do novo nascimento. Se eles preferem as trevas, eles então não nasceram de novo.
se eles fogem das trevas e eles agora buscam a luz que irradia na cruz de Cristo, eles então estão se relacionando de fato, de maneira real, com a doutrina do novo nascimento. A pergunta é simples: como você tem reagido à luz do Evangelho? Como você tem reagido ao fato de que Deus revela o seu grande amor por pecadores como nós, dizendo nas palavras do seu Filho, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós falamos sobre o que significa nascer de novo, como pode suceder isto, foi a pergunta de Nicodemos. Vimos a suprema ilustração dada por Jesus, a maior de todas elas, e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, ou seja, a sua expiação. Vimos a maior explicação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vimos então o que é a expiação. Ela só é possível por causa do grande amor de Deus. A conclusão então do sermão desta manhã aponta para estes versículos finais que tratam da grande necessidade apresentada por Jesus. A ilustração de Moisés é perfeita, não apenas porque nos diz qual é a grande necessidade do homem, mas porque sugere o que a necessidade também não é. Teria sido bastante natural que os israelitas tentassem inventar um antídoto para neutralizar o veneno. Eles poderiam ter gastado tempo tentando encontrar a cura para o veneno da serpente abrasadora, e alguns deles teriam sido pacificados até a morte com a esperança de que a cura chegasse. Do mesmo modo, em nossa vida, por vezes tentamos erradicar o veneno do pecado com rituais ou punições sem esperança. Os israelitas poderiam ter prometido ser mais cuidadosos da próxima vez, mas não houve próxima vez. Eles poderiam ter se organizado para lutar contra as serpentes mortais, eles poderiam ter criado uma sociedade para exterminar as serpentes abrasadoras, eles poderiam ter usado crachás, emitido cartões, eleito secretários, feito comícios, publicado fotografias de um monte de serpentes mortas para minimizar as estatísticas de morte. Não é isso que o mundo faz. Não é isso que o mundo prega quando fala sobre uma falsa paz. Não é isso que o mundo anuncia quando fala sobre longevidade, cura, qualidade de vida. Nada disso vale sem Cristo. Nenhuma destas coisas teria valido para os israelitas. Eles poderiam ter feito até oferendas para as serpentes. Isso só atrairia mais juízo de Deus sobre eles. Mas assim como eles, Nicodemos perguntou em seus dias a pessoa certa: como pode suceder isto, Senhor? Como posso nascer de novo? A resposta foi diretamente dada a ele: somente por meio da fé em Cristo Jesus, olhando para a cruz. Nesta manhã, se você ainda não crê em Cristo como seu Senhor e Salvador, você deve desistir da dependência que você tem de si mesmo. Desista da sua esperteza, da sua inteligência, da sua sabedoria humana. Desista de seu autoaperfeiçoamento. Desista do seu plano de se tornar apenas alguém religioso. Eu conclamo a você nesta manhã: olhe somente para Cristo. A nova natureza, o novo nascimento só vem com base na expiação de Cristo, e a sua expiação está fundamentada no grande amor de Deus. Se Deus não nos amasse tanto, nós nem estaríamos aqui. Abra sua Bíblia comigo agora em Isaías 45, 22. E vamos encerrar a mensagem desta manhã com esta passagem. Isaías 45, versículo de número 22. Ouça o que diz a Escritura, a palavra de Deus. Olhai para mim
e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler? Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhe para Cristo, creia em Cristo e ainda hoje receba dele a vida eterna. Amém. Senhor, abençoa-nos e aplica ao nosso coração tudo o que acabamos de ver, tudo o que acabamos de estudar, mas acima de tudo, tudo o que acabamos de ouvir pela proclamação do Teu Santo Evangelho. Que possamos receber a Tua palavra pelos olhos da fé, olhando para aquele que foi erguido, levantado em uma cruz maldita, pois se fez maldição em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, para expiá-los, a fim de que alcançássemos nele vida eterna pela fé. E que grande amor, ó Senhor, é revelado em Cristo Jesus, o Teu grande amor por nós, pecadores. Dá-nos, ó Senhor Deus, portanto, um coração cheio de alegria e louvor, porque sabemos que Tu és maravilhoso, e ainda hoje ofertas pela pregação do Teu Santo Evangelho, para todo aquele que, arrependido de seus pecados, humilhado, crer no Senhor como seu único e suficiente Salvador, ainda hoje, vida eterna. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.